Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo de dicas rápidas para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme eu prometi no final do vídeo 2, hoje o nosso tema é processo penal, turma. Uma vez mais, eu, professor Thiago Pérez, agradeço o seu carinho, agradeço a oportunidade de estar entrando aí no conforto do seu lar. E tenho certeza que se você está me assistindo é porque você quer ser aprovado e você será. Então não desista, vamos estudar, faltam poucos dias, mas vamos estudar muito, com bastante tranquilidade. Mas lembre, jamais desista, porque só não passa aquele aluno que desiste do seu sonho, desiste da sua aprovação. E o nosso tema de inquérito policial, nessa primeira aula de revisão, turma, de processo penal, melhor dizendo, é exatamente o inquérito policial, que tem como conceito, turma, inquérito policial é o conjunto de atividades de investigação presididas pela autoridade policial, que tem como finalidade fornecer ao titular da ação penal indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Então, repetindo, o conceito de inquérito policial é o conjunto de atividades de investigação presididas pela autoridade policial, que tem como finalidade fornecer ao titular da ação penal indícios de autoria mais prova da materialidade delitiva. Mas você deve estar se perguntando, quem é a autoridade policial, professor? A autoridade policial é o delegado de polícia. Então é o conjunto de atividades que quem preside é o delegado de polícia. E qual é a finalidade do inquérito? Fornecer para o titular da ação penal, ação penal público, Ministério Público, ação penal privado particular, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, para que eles possam eventualmente ingressar o quê? Com a ação penal. Perfeito, turma? Mas o que vai cair na sua prova não é o conceito de inquérito, isso é só para situar você na matéria. O que vai cair na prova, que a OAB vem cobrando com uma certa frequência, são exatamente os princípios, ou seja, as características do inquérito policial. Que quantas são, professor? Nós temos 7 princípios, 7 características no inquérito policial. Tem que decorar e entender, e no final do vídeo eu resolvo 2 questões. Vamos lá? A primeira característica, o inquérito policial, ele é inquisitivo. O que isso significa, senhores? Que no inquérito policial não existe contraditório e ampla defesa. Deu para entender? Não existe contraditório e ampla defesa. Logo, é possível um inquérito policial sem a presença de um advogado? Claro, porque no inquérito policial não há ampla defesa. Se o advogado requerer uma diligência e o delegado negar durante o inquérito, tem nulidade? Nenhuma nulidade, porque no inquérito não há contraditório. Se o advogado requerer, é faculdade do delegado, realizar ou não a diligência requerida pelo advogado. Porque eu repito, no inquérito policial não há contraditório e nem ampla defesa. Perfeito, turma? Segunda característica, o inquérito é escrito. Turma, o inquérito policial é obrigatoriamente escrito. Não existe inquérito policial oral, turma. Perfeito. Terceira característica, o inquérito policial é oficial. Por que ele é oficial, senhores? Porque quem é o presidente do inquérito é o delegado de polícia. E o delegado de polícia pertence a uma instituição pública. Qual instituição? A polícia. Seja no âmbito federal, a Polícia Federal. Seja no âmbito estadual, o quê? A Polícia Civil. Sem ainda descartar a possibilidade da existência, o quê? De inquéritos militares, né, turma? Lá, da Justiça Militar. Portanto, quarta característica do inquérito. O inquérito é, guarde isso, obrigatório. O inquérito é obrigatório para quem, professor? Para o delegado de polícia. O inquérito é obrigatório para o delegado de polícia. O que significa isso? Que se estiverem preenchidos os requisitos legais, veja, o delegado tem a faculdade e a obrigação de instaurar o inquérito. Ele tem a obrigação. E lembra, turma, nos crimes apurados por ação penal pública, qual é o requisito legal para que o delegado instaure o inquérito? Simplesmente ele tomar conhecimento do fato. Então, no inquérito policial que apura crime processado por ação penal pública, o delegado de polícia precisa ser autorizado pela vítima? Não, turma, porque no inquérito policial de ação penal pública basta ele tomar conhecimento do fato. Então é o que? Ele instaura inclusive de ofício. Agora, cuidado, está expresso lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. E se o inquérito policial apurar crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou ação penal privada, o delegado pode instaurar o inquérito de ofício? Não. Nesse caso tem que haver pedido da vítima ou, obviamente, do seu representante legal. Então lembrem, nos crimes processados por ação penal pública condicionada à representação da vítima,
E ação penal privada, o delegado não pode instaurar de ofício o inquérito policial. Perfeito? Mas e se a vítima pede e o delegado não instaura? Esse despacho do delegado que nega a instauração do inquérito, ele é irrecorrível ou recorrível? Está expresso também no artigo 5º do CPP. Perdão, é claro que ele é recorrível. E recurso para quem, turma? Para o chefe de polícia. Beleza? Quinta característica do inquérito. O inquérito, senhores, ele é indisponível. Está lá no artigo 17 do CPP. O que significa isso? Que uma vez instaurado o inquérito pelo delegado de polícia, ele só pode ser arquivado por quem? Pelo juiz. Guarda isso. No Brasil, só juiz de direito arquiva inquérito. O promotor arquiva? Não. Ele pede para arquivar. O delegado arquiva? Não. O delegado começou, ele tem que terminar o inquérito. O delegado pode opinar pelo seu arquivamento. Assim como o promotor pode requerer o arquivamento. Mas no Brasil só arquiva inquérito quem? O juiz de direito. Perfeito, turma. Sexta característica do inquérito. O inquérito é dispensável. Ô, professor, peraí. Como dispensável? Primeiro o senhor falou que é obrigatório. Agora você está falando que ele é dispensável? Cuidado. Ele é obrigatório para quem, turma? Ele é obrigatório para o delegado de polícia. Para o delegado de polícia quando preencher os requisitos legais. Agora, ele é dispensável para quem? Para o titular da ação penal. Então, só é necessária a existência de inquérito quando o titular da ação penal entende ser necessário. Veja, se o promotor de justiça na ação penal pública ou o particular na ação penal privada já possui indício de autoria e prova da matéria delitiva suficiente, é obrigatório o inquérito? Não. Então é possível a existência de uma ação penal sem inquérito policial? Claro, porque o inquérito policial, guarda isso, ele é dispensável para o titular da ação penal. Mesmo que o delito seja o quê? Hediondo, não interessa. Perfeito, turma? E aí, para terminar, a sétima característica do inquérito. O inquérito é sigiloso. Mas o inquérito é sigiloso para quem, turma? O inquérito é sigiloso para quem? Para o público em geral. Ele é sigiloso para o delegado, para o promotor, para o Ministério Público? Não. E para o advogado, professor? Também não. Lá nos termos do artigo 7º do Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 94, o advogado pode ver qualquer inquérito policial, mesmo sem procuração, a não ser que o inquérito tenha segredo de justiça. Aí o advogado terá que juntar a procuração. Mas lembra da súmula vinculante número 14 do STF. Mesmo, por exemplo, nos casos de interceptação telefônica, aonde há sigilo da interceptação enquanto ela estiver ocorrendo para o advogado, se essa prova já foi constituída no inquérito, ou seja, já foi juntada no bojo dos autos principais, senhores, o que significa que o advogado não terá sigilo. O advogado tem total vista dessa prova que já está o quê? Constituída, documentada, juntada no inquérito policial. Perfeito, turma! Essa é a súmula vinculante do número 14 do Supremo Tribunal Federal. E agora, rapidamente, nós vamos resolver duas questões da prova da OAB. Então vamos lá, turma. Lembrando que essas questões, se você quiser tê-las escritas, entra lá no meu site, no www.professortiagoperes.com.br e lê a questão que está lá disponibilizada no meu site. Então vamos lá, turma. No exame 12, caiu a seguinte questão. Quanto ao inquérito policial, assinale a afirmativa, atenção, incorreta. Então você está vendo, ó, exame 12. Quanto ao inquérito policial, assinale a afirmativa, atenção, incorreta. Então a gente tem que achar a alternativa incorreta. Alternativa A. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. Então, nos crimes apurados por ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar o inquérito policial de ofício? Pode. Então, a alternativa A está o quê? Correta. Mas você vai assinalar essa? Não, porque a prova quer que você assinale a incorreta. E a alternativa A de amor está totalmente incorreta. B de bola. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser iniciado sem ela. Certo ou errado? Certo. Nos crimes apurados por ação penal pública condicionada à representação, o inquérito não pode ser iniciado sem autorização da vítima. Então a B de bola também está correta. Então você não assinala, porque você tem que assinalar aqui a incorreta. Letra C. Nos crimes de ação penal privada, não caberá a instauração de inquérito policial, mas sim a lavratura de termo circunstanciado. Certo ou errado, professor? Errado. É a C de casa que você tem que assinalar, porque nós estamos procurando a incorreta. Veja, turma,
O termo circunstanciado é o substituto do inquérito policial nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Crimes de pequeno potencial ofensivo, que são aqueles que têm pena máxima menor ou igual a 2 anos ou as contravenções penais. Essa definição de crime de pequeno potencial ofensivo que eu repeti, crimes em que a pena máxima são pena máxima menores ou igual a 2 anos e as contravenções penais. Está lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. E a prova está afirmando que qualquer crime de ação penal privada será processado, será apurado, melhor dizendo, por termo circunstanciado. E isso é errado, porque se o crime de ação penal privada for apurado, se tiver pena, melhor dizendo, maior do que 2 anos, ele tem que ser apurado o quê? Por inquérito policial. Logo, a alternativa C de casa é a incorreta. Por quê? Não, crime de ação penal privada, assim como os crimes de ação penal pública, podem ser apurados por inquérito ou por termo circunstanciado. E serão apurados por termo circunstanciado quando forem crimes de pequeno potencial ofensivo. São aqueles que têm a pena máxima menor ou igual a 2 anos e as contravenções penais. E a D de dado está correto, então, para você guardar a informação, ó, o inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento da denúncia. Certo ou errado? Certo, porque para fins de oferecimento da denúncia ou queixa, o inquérito policial é dispensável. Para o titular da ação penal, o inquérito é dispensável. Então a D de dado também está correta. E aí, caiu no exame 16, olha só. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa propô-lo contra o suposto autor da infração penal. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Então você percebeu que no enunciado da questão tem exatamente o conceito do inquérito. E aí ele fala, sobre o inquérito, assinale a correta. Letra A. A exigência de indícios de autoria e materialidade para o oferecimento da denúncia torna o inquérito policial um procedimento indispensável. Acabamos de ver, o inquérito para o titular da ação penal é indispensável ou é dispensável? Ele é dispensável. Então a A de amor está errada, porque a prova afirmou que o inquérito é indispensável. Não, ele é dispensável para o titular da ação penal. Então a A errada. B de bola. O despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial é irrecorrível? Ou seja, cabe recurso contra o despacho delegado que indeferir a abertura do inquérito? Cabe recurso para o chefe de polícia. Está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Então a B de bola também está errada. C de casa. O inquérito policial é inquisitivo. Logo, o defensor não poderá ter acesso aos elementos informativos que nele constem, ainda que já documentados. Certo ou errado? Errado, turma. O inquérito é inquisitivo? É, mas o fato do inquérito ser inquisitivo, o fato do inquérito não ter contraditório e ampla defesa, não significa que o advogado não tem acesso. O advogado tem amplo acesso ao inquérito policial, mesmo sem procuração. Só terá que ter procuração se tiver segredo de justiça. E se a prova já for constituída, súmula vinculante 14 do STF, o advogado tem acesso em qualquer situação. Perfeito? E para terminar, a D de dado. A autoridade policial, ainda que convencida da existência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. Por quê? Essa está certa. É a D de dado certa? É a D de dado. Por quê? Porque o inquérito ele é indisponível. Uma vez iniciado pelo delegado, ele não pode arquivar a turma. No Brasil, lembra, artigo 17 do CPP, só arquiva inquérito policial, juiz de direito. Portanto, no exame 16, a alternativa D de dado é a alternativa correta. Turma, uma vez mais, obrigado pela sua confiança, obrigado pela sua atenção. Vamos estudando que vai dar certo. Nos vemos no 4º vídeo, turma, que será sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Até lá, galera. Valeu!